Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, como nós temos visto aos domingos pela manhã. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 2, versículos de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Eu vou dar um título para esse texto, Salvos pela Graça, que é um dos postulados da reforma, né? Salvos pela graça. Eu vou ler o texto, Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, nos leve a olhar para o texto, a meditar no texto, segundo a tua vontade, segundo os teus propósitos, segundo foi o desejo do Espírito Santo ao instruir Paulo a escrever esse texto. Que o mesmo Espírito do Senhor fale aos nossos corações e nos mostre a tua palavra do jeito que o Senhor deseja nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses 10 versículos, do capítulo 2 aqui de Efésios, é um daqueles textos que eu diria assim, magníficos, da Bíblia. É um daqueles textos que nós que somos cristãos, nós deveríamos recortá-lo, colocar numa moldura e pôr lá perto da cabeceira da nossa cama, para a gente estar sempre se lembrando dele. Sabe por quê? Porque ele é a história da nossa vida. Esses 10 versículos aqui de Efésios, na realidade, ele conta a história de cada um de nós. Cada um tem uma história diante de Deus, Para cada um, Deus fez de uma maneira diferente. O contato de Deus conosco foi diferente. Mas a história da salvação nossa é a mesma, Então, esse texto vem dizer assim, de uma maneira muito clara para a gente, quem nós éramos antes de conhecer Jesus, o que Jesus fez por nós, quando Ele veio para a nossa vida e nós conhecemos Jesus, e agora que nós temos Jesus, o que Ele espera de nós. Então, na realidade, é a história da nossa salvação, é a história da nossa vida, é a história daquilo que aconteceu com cada um de nós. E o apóstolo Paulo, ele traça aqui de uma maneira assim muito clara, nesse texto, algumas coisas aqui bem interessantes. Então aqui, se você prestar atenção, dos versículos 1 ao versículo 3,
Paulo ele está trazendo como era a nossa condição sem Deus. Ou seja, como é o homem sem Deus, né? Sem Deus. Eu queria dizer para vocês, se você ler aqui o texto, né, ele fala aqui de uma maneira muito clara para a gente, a situação do homem sem Deus é desesperadora. Não há outra palavra para se usar. É só você olhar para o mundo hoje, olha para a sociedade em que nós vivemos. Como está a sociedade? É uma sociedade caída, é uma sociedade arruinada, destruída pelo pecado. E o homem que está inserido nessa sociedade tem o mesmo comportamento, né? É um ser caído, escravizado pelo pecado, pelos seus desejos, pela sua vontade de fazer o que dá na sua cabeça, no seu coração. E assim ele vai vivendo, buscando alguma razão para viver, algum objetivo que ocupe seu coração, ocupe a sua mente, traga tranquilidade para a sua vida, mas ele vai vivendo assim, alienado de Deus, alienado da vontade de Deus, afastado de Deus. E ele acha que está vivendo bem assim, né? E o Paulo, ele cita nesses primeiros versículos algumas coisas aqui que a nossa condição do ser humano sem Deus vem mostrar. Primeira coisa que ele fala aqui é que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós estávamos mortos na nossa condição que a gente vivia. E essa é a condição do homem sem Deus. Mortos em suas transgressões e em seus pecados. Muito bem, irmãos. É interessante isso. Eu não estou querendo dizer que aquela pessoa, os não regenerados, aquela pessoa que não encontrou Jesus ainda, não pode ter ações boas. Não pode ser um bom cidadão, por exemplo. Não pode ser um bom amigo seu. Pode. Mas a realidade é que a pessoa que vive sem Jesus, ela vive para o mundo. Ela vive de acordo com a sua inclinação. Ela vive de acordo com a vontade da sua vida. E ela quer satisfazer a sua vontade, e não a vontade de Deus. Agora, quando nós temos Jesus Cristo, a nossa vida se volta para Jesus. E o nosso prazer, a nossa alegria é servir ao nosso Senhor Jesus. Essa é a diferença, né, que existe. Ou seja, mesmo que a pessoa seja boa, cumpridora dos seus deveres, um bom cidadão, um sujeito zeloso pelas coisas do país, com seus impostos, com as suas práticas, mas se ele não tiver Jesus, ele está condenado, ele está escravizado pela sua condição. Por isso, meu irmão, que quando a gente fala que alguém está morto espiritualmente, né, significa que ele está separado de Deus, ele está para sempre separado de Deus, né? Essa é a condição do homem, né? E uma pessoa que está morta separadamente, que está morta para sempre de Deus, ou está separado de Deus, ela não tem prazer, não tem vontade, não tem aptidão, não tem desejo de fazer nada que seja espiritual. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem de maneira espiritual. Se você compreende as coisas de Deus hoje, é porque o Espírito Santo que está presente na tua vida te leva a entender as coisas de Deus. Senão você não entenderia. Você só entendeu que precisava de Jesus por causa de Deus. Porque Deus tocou na tua vida. Senão nós não teríamos compreendido essa nossa natureza carnal, diferente da vida espiritual que nós temos, nos leva a olhar para a nossa vida com outros olhos. Então nós temos prazer nas coisas de Deus. E aí você começa a entender
Por que que você, de repente, conversa lá com algum parente seu, com algum colega de trabalho, com algum amigo seu, e ele é tão relutante com as coisas que você faz? E, de repente, ele pergunta, mas por que que você vai tanto na igreja? Precisa ir tanto na igreja assim? Parece que você não sai da igreja. Mas ele não sabe que a gente tem prazer nisso, que a gente tem alegria nisso. A gente faz isso com alegria, com prazer, com vontade, com disposição. Deus nos atrai para isso, Deus nos chama para isso. Na realidade, o homem sem Jesus, ele não consegue responder a essas coisas, que, pela graça de Deus, nós respondemos por causa da salvação. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. E essa é a separação espiritual do homem sem Deus. Essa é a grande realidade, né? A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala no texto aqui da pessoa sem Deus. A segunda coisa que ele fala aqui no texto é que a pessoa que está sem Deus, ela é desobediente por natureza. Desobediente a quem? A Deus. A Deus. A tudo que Deus quer para a vida do ser humano. E aqui eu preciso fazer um aspas aqui. Nós também somos desobedientes. Mas nós não temos prazer em sermos desobedientes. Quando nós somos desobedientes, nós nos entristecemos, a gente pede perdão, a gente quer reconciliação, a gente quer que Deus nos perdoa. Mas quem está sem Jesus, ele vai lutar contra 3 forças que estão presentes no mundo e atuam contra a vida dele. Uma é o mundo, a sociedade em que ele vive, com os seus atrativos, com as coisas que ela tem para chamar a atenção das pessoas, atrair a atenção das pessoas, distrair as pessoas, com as coisas da sociedade, a cultura presente na sociedade, o jeito que a sociedade vive, as coisas que a sociedade cria. E cada vez vão surgindo mais, seja na política, seja na economia, seja na cultura, seja na educação. Tudo isso está impregnado da cultura do mundo. Isso tudo quer entrar dentro da nossa cabeça, do nosso coração, dos nossos filhos, da nossa casa. Outro inimigo que tenta fazer que a gente desobedeça a Deus é o diabo, claro. Você sabe disso. O diabo é um inimigo feroz, terrível. E Jesus mesmo disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não tem outra intenção na tua vida. Há pessoas que acham que pode fazer negócio com o diabo. E durante um tempo até ficam felizes com isso. Mas vai ver a vida depois. Quando vem a cobrança, como que é? E outro inimigo é a carne, né? A nossa natureza decaída, né? Que nos induz a fazer as coisas erradas. Que leva o ser humano a olhar para aquilo que é carnal, material, aquilo que satisfaz a própria necessidade dele. E por causa disso, o texto fala que o ser humano está depravado. Depravado. O que é um ser depravado? Essa palavra parece meio feia a gente falar assim, né? Mas depravado é um cara que não está voltado jamais para as coisas de Deus. Ele pensa só nas coisas carnais. Ele pensa nas coisas carnais. E por causa disso, a nossa história sem Jesus, daquela pessoa que não tem Jesus, é uma só, é ser condenado. Por isso que ele fala aqui que nós, por natureza, éramos filhos da ira, da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus. Ou seja, nós estávamos condenados. Condenados. João 3,18 diz assim, palavra de Jesus: quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, Paulo está aqui nos primeiros versículos falando então
o que é o homem sem Jesus. Esse é o retrato, essa é a figura, essa é a conotação da pessoa sem Jesus. A pessoa sem Jesus é isso aí, é o quadro que Paulo pinta aqui no texto da pessoa sem Jesus. Agora vamos ver então o que Deus fez por nós. Isso está registrado aqui do versículo 4 até o versículo 9 que nós lemos nesse texto. O que Deus fez por nós? Em primeiro lugar, Deus nos redimiu, salvando-nos das consequências do pecado. Qual que era a consequência do pecado? Morte espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Deus nos redimiu, salvando-nos desta condenação. O que é redimir alguém? É você salvar de uma condenação. Nós já vimos esse exemplo muitas vezes. O pastor Itamar mesmo, como advogado, já citou isso aqui para a gente. Quando uma pessoa está diante do juiz, ele cometeu um crime, tudo está contra ele, não tem jeito. Mas vem alguém e paga a dívida dele, alguém o redimiu. Alguém fez a remissão da dívida dele. Né? Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos redimiu, Ele pagou a nossa dívida. Né? Ele pagou a nossa dívida. O texto fala assim, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou. Né? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Então, além de nos salvar, Deus nos deu a vida. E não é uma vida qualquer, é a vida eterna. Né? Ele apenas não nos salvou de uma condenação, Ele nos deu uma nova vida. E essa vida foi juntamente com Cristo. Né? Eu me lembro de ter ouvido uma vez, e eu gostei dessa explicação, porque ela é muito clara. O pastor falou assim, muito tempo ouvi isso, eu nunca esqueci. Ele falou assim, a pessoa que tem Jesus, ela nasce 2 vezes e morre uma só. Né? Ela nasce fisicamente e nasce espiritualmente. Ela morre só fisicamente. Então sobra a vida, né? A vida que Deus deu para ela. Agora, a pessoa que não tem Jesus, ela tem uma vida e 2 mortes. 2 mortes, né? A vida física, né? E tem as 2 mortes, a morte física e a morte espiritual, né? Que deixa ela condenada para sempre longe de Deus. Essa é a nossa situação que Deus fez por nós. Interessante, irmãos, que o texto fala que, além de fazer isso, além de nos redimir, além de nos dar uma nova vida, fala que Jesus nos levou para uma condição especial. Ele nos ressuscitou, né? E Ele nos exaltou. Né? De que jeito que Ele nos exaltou? O texto aqui fala que Ele nos colocou nas regiões celestiais. O que significa isso? É que Jesus nos colocou acima das potestades e dos poderes deste mundo. Essas coisas não nos atingem, não têm poder sobre a nossa vida. E se você alguma vez já leu na Bíblia ou já escutou sobre isso, que o Satanás não tem poder sobre a tua vida, isso é verdade. Porque isso foi dado por você lá na cruz, por Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele te exaltou, Ele te deu essa condição juntamente com Ele. O texto lá de Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Né?
para que ninguém se exalte. Qual que é a meta principal de Deus na tua salvação e na minha salvação? De repente você pode pensar assim, Deus me achou bonitinho, né? Deus gostou de mim. Não foi por isso que Deus te salvou. Deus te salvou para a glória dEle, para que o nome dEle seja honrado, para que o nome dEle seja glorificado. Deus quer ser glorificado através da tua vida. E foi por isso que Ele te salvou. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, fala assim, que todos se revistam de humildade, no trato de uns para com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele os exalte. Irmãos, toda a glória, todo o louvor da nossa salvação pertence a Deus. Pertence a Deus. Não há nada que o ser humano faça que possa contribuir para a salvação dele. Tudo é obra de Deus. E se você está aqui hoje, se você tem Jesus, se você está em casa e ouvindo a palavra, se você já tem Jesus no seu coração, é porque Deus te amou. É porque Deus mandou Jesus para morrer por você na cruz e te dar essa condição diante dele. A tua salvação é a obra exclusiva de Deus. E agora eu queria destacar então o terceiro tópico aqui do nosso texto, que está aqui no versículo 10, a parte A. O que nós somos agora? O que nós somos agora, depois de nós termos Jesus? O texto fala assim, nós somos feitura dele, criados em Jesus Cristo. Feitura de quem? De Deus, de Deus, de Deus. A salvação, como eu disse, é a obra exclusiva de Deus na tua vida. Mas eu queria dizer para você que Deus continua trabalhando na tua vida. Deus te deu salvação e não terminou a obra, não. Ele continua trabalhando em você. Sabe por quê que Ele faz isso? Porque Ele quer nos transformar de acordo com a imagem de Jesus Cristo. Ele quer que eu e você sejamos parecidos com Jesus Cristo. Por isso que Ele continua trabalhando em você. Por isso que Ele insiste em tanto que você mude, que você deixe alguns pecados para trás, que você deixe algumas coisas para trás, que você largue os velhos costumes para trás, que você caminhe, que você vá à frente, que você continue crescendo, aprendendo, desenvolvendo, lendo a Bíblia, orando, fazendo essas coisas que a gente fala tanto para você, e você escuta tanto. Porque o maior interessado nisso tudo é Deus. Deus. O maior interessado na tua vida é Deus. É Deus. Ele quer fazer você ser parecido com Jesus. Ele quer, na realidade, que você tenha o caráter de Cristo. Já pensou o que é isso, irmãos? Você ter o caráter de Cristo? Pensa em Jesus. Como era o caráter de Jesus? Como ele se comportava perante as demais pessoas? Quando ele era instigado, quando ele era desafiado, como ele reagia? Como ele fazia? É desse jeito que ele mostrava o caráter dele. E Deus quer que a gente seja parecido com Jesus, quanto ao seu caráter. Ele quer que a gente mostre isso para as outras pessoas, porque o Espírito Santo que está presente em nós, ele está trabalhando para a gente ser assim. Por isso não reclame das coisas que Deus está pedindo para você. Isso é muito difícil, isso eu não consigo. Eu não consigo deixar isso. Já faz tanto tempo que eu faço, parece que eu estou até acostumado. Para com isso, meu irmão. Abandone essas coisas. Né?
aquilo que não é de Deus, ele está querendo tirar da tua vida. Por quê? Porque ele quer fazer você melhor. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Queria fazer uma perguntinha para você. Lembra da história do Abraão? Quem ele era antes? Um morador lá de Ur, dos caldeus. Deus conversou com ele, falou com ele, ele resolveu obedecer, ele saiu caminhando por aí, mudou de cidade, mudou de lugar, foi caminhando. Você se lembra da história de Moisés? Morou 40 anos no palácio, fez coisas, achava que era alguma coisa, que de repente ele podia libertar o povo por causa da sua condição de realeza, mas teve que fugir para o deserto, foi morar no deserto. Lá no deserto ele não era nada, não era ninguém, ele era um pastor de ovelhas. Você lembra de José? José era o irmão menos amado entre os irmãos, detestado pelos irmãos. Ele era amado pelo pai, sim, mas ele era tão detestado que foi vendido como escravo, foi para o Egito como escravo. Você lembra do Davi? Era o menorzinho entre os irmãos. Quando o Samuel veio lá, ele nem foi chamado para o almoço lá que iria ter em casa. Nem foi chamado. Ah, deixa o Davi lá. Lembra do Daniel? Era um prisioneiro lá na Babilônia. Mas o que essas pessoas fizeram quando elas passaram a andar com Deus? Quando elas passaram a agir e deixar Deus agir na vida delas. Elas fizeram grandes coisas, grandes obras em nome de Deus, porque deixaram Deus agir nas suas vidas. E Deus mudou as suas vidas. E Deus transformou as vidas dessas pessoas. Se a gente for lá para o Novo Testamento, se você pensar no Pedro, quem era Pedro? Um rude pescador, um homem grosseiro. Quem era Paulo? Saulo antes, um perseguidor. Um assassino, talvez. Quem era João? Quem era Mateus? Um cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Mas essas pessoas todas, quando passaram a conviver com Jesus, quando passaram a andar com Jesus, tiveram a sua vida transformada. E foram grandes homens nas mãos de Deus. Deus também quer nos transformar. Deus quer transformar a mim e a você. Para quê? Para nós sermos úteis no reino de Deus. Não há outro motivo de Deus fazer isso. Para que a gente seja útil no reino de Deus. Deus não está transformando a nossa vida para a gente ser um crente bonito. Um crente para alguém pôr lá numa moldura, ou pôr num pedestal. Não é isso que Deus quer da gente, não. Deus nos chama para o trabalho, para o serviço, para fazer a sua obra. Ele quer nos transformar em servos úteis. E a tua oração deveria ser sempre: Senhor, me faça um Onésimo na tua presença. Onésimo era o escravo, né? O escravo lá de Filemão, que aceitou Jesus e teve a sua vida transformada. E de escravo, ele passou a ser um servo útil no reino de Deus. Paulo fala, antes ele não era, ele era um teu escravo, hoje ele é útil para mim. Mas eu quero que ele seja útil aí para você, ô Filemão. Cuida dele aí, cuida dele. Onde que Deus vai te usar? Onde Ele vai te usar? Onde Ele vai me usar? Não sei. Eu estou já com 68 anos. Às vezes fico perguntando para Deus, o
que mais que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Mostra para mim. Mostra para mim a tua vontade. A gente tem um monte de pensamentos na cabeça, um monte de coisas passam pela cabeça da gente. Mas a gente sempre precisa perguntar, o que Deus quer? O que Deus quer? Ele vai mandar você onde Ele quiser. Onde Ele quiser. Outro dia eu estava conversando com o Kleder. Ele falou que um amigo convidou ele para ir para um lugar bem longe. Quem sabe? É Deus é que sabe, né, Kleder? É Deus é que sabe. Talvez seja isso. Talvez Deus preparando as coisas. Quem conversava com a nossa irmã no passado aqui, que está lá longe, passando as dificuldades dela hoje no país estrangeiro, e ela falava que queria ser missionária lá fora. Quem poderia pensar que Deus a levaria tão longe? Onde que Deus vai te levar? Não sei. Ele sabe, Ele sabe. Por isso, deixa Ele te transformar. E para concluir, irmãos, o que Deus espera de nós? Está lá no finalzinho do versículo. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Presta atenção, irmãos, bem rapidamente. Nós não somos salvos pelas boas obras. Presta atenção no que eu vou falar. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Pela fé nós somos justificados. Mas é através da fé em Jesus Cristo que nós vamos praticar as boas obras. É através da tua fé que você vai praticar as boas obras. O John Stott, um escritor dos nossos tempos, que morreu há pouco tempo, ele diz assim num dos seus livros: antigamente, nós andávamos em transgressões e pecados, nos quais o diabo nos prendera. Mas agora nós andamos nas boas obras, conforme Deus eternamente planejou que nós fizéssemos. Por que que isso acontece? Porque você é uma nova criatura de Deus. Somente uma nova criatura pode ter tal mudança. Somente uma nova criatura pode ter uma mudança tão radical, porque Deus fez isso na tua vida e vai continuar fazendo. Só que nunca se esqueça, tudo que Ele fizer na tua vida vai ser para a glória dEle, a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar entendendo essa mensagem maravilhosa do livro de Efésios para as nossas vidas. Continue lendo, como o pastor Itamar te desafiou dias passados aí para você ler o livro de Efésios. É uma carta curta, mas muito preciosa, muito profunda para as nossas vidas e para a nossa vida de cristão. Queria orar contigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos exorta, nos ensina, especialmente vem mostrar com muita clareza o que nós éramos sem Jesus, o que o Senhor fez por nós e o que o Senhor espera de nós. Nos ajude a sermos o que o Senhor espera, Senhor, e ajude-nos a deixar o Senhor mudar as nossas vidas como o Senhor deseja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.